né? É mensagem chegando direto. Silenciei, o meu não está funcionando, é isso. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Camp Brasil. E você que está nos acompanhando agora, nesse momento, já compartilha aí o link com seus amigos, com seus contatos. Chame aí sua família, chame seus parentes, chame os irmãos da sua igreja para também estar participando dessa live. Você poderá também fazer a sua pergunta durante a nossa live. E nós temos aqui duas participantes especiais. Eu me chamo Sara Ellen e há 4 anos eu participo do Camp Brasil, trabalhando com pequenos grupos de crianças e também supervisiono coordenadores, né, nos treinamentos e na formação de pequenos grupos. E o nosso assunto de hoje é falando sobre isso, sobre treinamentos e formação de pequenos grupos. Como isso é possível no nosso tempo hoje, no tempo que estamos passando de pandemia, tempos tão difíceis, como isso é possível? Nós vamos saber com as nossas convidadas especiais de hoje. Nós temos aqui a missionária Paula e a missionária Francis. Ela vai falar um pouco conosco sobre esse assunto. Sejam bem-vindas, missionária Francis e Paula. E nós gostaríamos de dar a oportunidade para que vocês se apresentem nesse momento. Pode falar aí, missionária Paula. Boa noite a todos. Como a irmã Sara falou, né? Me chamo Paula, sou casada, tenho 2 filhos, uma filha de 17 anos e um filho de 12. Meu esposo chama Ângelo. Nós moramos aqui em Brumado, região sudoeste da Bahia, e estamos aqui há 10 anos, vai completar no próximo ano, e estamos na supervisão dessa região aqui, através do Camp Brasil. Muito bom, seja bem-vinda, querida, e fique à vontade. Nós também agora iremos apresentar a missionária Francis. Tudo bem, Francis? Tudo bem, graças a Deus. Eu me chamo, na verdade, Francisca Herotide Dantas Pereira. Mas eu acho que acharam grande, né? Então, me conhecem, todos me conhecem, Francis Dantas. Eu também sou casada, tenho 3 filhos, moro aqui em São Paulo, capital. Sou da Igreja Batista e sou pedagoga também. Eu trabalho com contação de histórias, sou contadora de histórias e atuo também na área de formação de professores e também de contadores de histórias. Muito bom, Francis. Então, queridos, nós estamos aqui, né, para aproveitando esse momento. Você que está chegando agora, não deixe de compartilhar essa live com outras pessoas aí nas suas redes sociais, com seus contatos no WhatsApp. Aproveite bastante esse tempo, faça sua pergunta também, participe conosco. E nós queremos iniciar, continuar aqui falando com as nossas missionárias convidadas. Elas vão compartilhar conosco como que elas conheceram o Ministério Camp Brasil, né, e o currículo do Camp. E então, missionária Paula, você pode falar para nós aí como que você conheceu o Ministério e o currículo do Camp Brasil? Sim, nós conhecemos o Camp, né, num momento bem delicado que estávamos passando, né, no nosso país, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo, foi em meio à pandemia. Eu conheci o Camp no mês de abril, bem no início de abril, e conheci através da irmã Rosemary Moraes, né? Nós conhecemos a irmã Rose há quase 10 anos também, ao mesmo tempo que nós chegamos aqui. Nós recebemos uma indicação de uma outra irmã nossa, amiga, de que a irmã Rose dava treinamentos, né? E nós estávamos necessitando desses treinamentos aqui na nossa igreja. Na época, eu estava como coordenadora do Ministério Infantil. E nós conhecemos, ela prontamente aceitou o nosso convite. Isso foi em 2011, 2012, mais ou menos.
E eu conheci o camp através dela no mês de abril, no meio do início da pandemia, na verdade, né? Começou o finalzinho de março e foi no início de abril. Muito bom, né? Graças a Deus por isso, por essa oportunidade. E você, missionária Francis, como que você conheceu o Ministério e o currículo do Camp Brasil? Então, por incrível que pareça, eu conheci o Campo Brasil através da Rosimeire Moraes, né? Também. Ela estava fazendo uma live na igreja de um colega, né? E ela começou a falar sobre vários materiais de ensino, vários currículos. E eu fui dizendo, esse aí eu conheço, esse aí eu conheço, esse aí também eu conheço. No finalzinho, ela começou a explicar sobre o currículo do Camp Brasil. Daí eu pensei, opa, esse aí eu não conheço. Então, esse eu quero conhecer. E aí foi assim que eu conheci o Camp Brasil, né? Depois eu conversei com ela, claro, né? E comecei o treinamento. Certo, muito bem. Você foi através da Rosimeire, né? Tanto a Paula como a Francis conheceram o Camp Brasil através da missionária Rosimeire. E aí, Francis, como que foi que você foi treinada e como que você passou esse projeto para a igreja ou para a família da sua denominação? Então, eu fui treinada pela Rose através do WhatsApp, né? Era o grupo. Também por causa dessa pandemia, né? Teve que não estamos fazendo treinamento presencial. E ela apresentou através do WhatsApp, passou todo o material pelo um grupo. Eu fiz o treinamento, todo o treinamento. E no finalzinho do treinamento, ela me convidou para eu treinar outras pessoas. Acho que porque eu também dou treinamento de contação para contadores de histórias, né? Daí ela, acho que falou assim: ah, você vai treinar. E para mim foi legal, que eu já gosto de fazer isso. Então, eu passei esse material todo, assim, tudo que eu aprendi, né, no treinamento, para as pessoas na minha igreja, através do WhatsApp também, né? Grupos também. Né? Para minha denominação também, eu sou batista, né? Então passei para algumas esposas pastores, que a gente trabalha com as esposas de pastores também. Então eu passei para eles também da mesma forma, pelo WhatsApp. Muito simples e prático, né? Prático, bem prático. Que bom. E a irmã missionária Paula, como foi que você foi treinada também? Como que você passou, né, esse projeto, essa visão de discipulado em pequenos grupos para a sua igreja, né, e a família lá da sua denominação? Isso bem parecido com como a irmã Franci falou, né? Nós iniciamos o treinamento aqui, a primeira turma que foi treinada, eu participei, eu creio que foi a primeira turma aqui nessa região, foi em abril também, e logo em seguida, né, fazendo treinamento através do WhatsApp, todo online, gratuito, né? É importante falar isso, porque nós não tivemos custo nenhum e adquirimos tantos conhecimentos, né? Totalmente gratuito. E com o desenvolvimento, né, do treinamento, eu fui me envolvendo e aí comecei coordenando com a irmã Rose e depois nós passamos para a supervisão, né? E de início nós iniciamos, a primeira turma minha que nós treinamos foi lá na região norte da Bahia, que é a minha região de origem. Nós convidamos algumas irmãs que já conhecíamos, que trabalham com crianças, e algumas irmãs de lá, de cidades vizinhas também. Nós treinamos, e em seguida nós convidamos alguns pais, né, porque conversando com a irmã Rose, ela falando da importância, né, principalmente no período de pandemia que nós estávamos, de os pais, né, discipularem os filhos estavam sem ir à igreja. Então, seria uma oportunidade bem viável para os próprios pais discipularem os filhos, né, as crianças que estavam tendo contato com a igreja, né, em muitos lugares ainda não temos, né, esse contato ainda também. Então, nós convidamos alguns pais, eles receberam muito bem, receptivos, e hoje eles já se encontram, né, fazendo esse trabalho desenvolvendo discipulado com seus filhos. Né? Nós já temos muitos pais em nossa igreja,
treinamos também outros líderes aqui da região também. Então, assim, eles receberam muito bem o treinamento e já estão repassando, né? Alguns que já podem, estão trabalhando já. E houve, assim, alguma barreira para eles receberem esse treinamento virtual? Como você já falou que eles foram bem receptivos, né? Como que eles receberam esse treinamento por ser virtual, né? Como foi de início para eles perceber isso? E também como foi o modo que eles colocaram em prática os seus pequenos grupos com as crianças? Então, de início, eu acho que muitos entraram no grupo achando que seria mais um bate-papo, né? E aí, quando a gente começava a postar os vídeos e que tinha que dar os feedbacks, alguns estranharam, mas depois acostumaram com a ideia, né? Tanto os pais como os outros líderes, né? E hoje nós temos na nossa igreja, já temos 14 pais que estão efetivamente fazendo discipulado com os filhos, alguns líderes, acho que se não me engano, um faz com sobrinhos, e na nossa associação está começando aos poucos, né? A nossa associação, né? A Associação Batista Serra Vale, também deu apoio a muitos líderes que fizeram treinamento. Nós distribuímos gratuitamente os cards, eles já receberam, distribuímos na faixa de 150 cards. Alguns irmãos líderes, aos poucos, né, agora já estão podendo reunir as crianças e estão começando, né, com os pequenos grupos. Muitos ainda não puderam reunir, mas estão orando, eu creio, e estão, né, esperando a oportunidade certa, né, para reunir as crianças, para iniciar os pequenos grupos nos seus lares, com vizinhos, né, com outras crianças em outros bairros. E esse é o nosso foco, né? Conhecer, fazer com que a criança conheça Cristo, né? Muito bom. E sendo os pais treinados, né, eles mesmo podem colocar em prática com seus filhos, né, missionária. Sim. E missionária Francis, né, como foi que os pais e os líderes receberam esse treinamento virtual e como que eles colocaram em prática esse treinamento com as crianças? Eles receberam de maneira bem feliz e alegre por ser pelo WhatsApp, né? Eu falo que é mais fácil, né, pelo WhatsApp. Então, eles receberam muito bem e, apesar de, como a Paula falou, alguns entravam, ai, que legal e tudo, né? Alguns ficavam, outros já saíam, é demorado, aquela coisa. Não é demorado, né, o treinamento, né? Mas é assim mesmo, né? Às vezes entrava 37 líderes para fazer o treinamento, ficavam 20 no grupo, né? Mas isso a gente já está preparada, né? Assim, também quando eles terminaram, né, os que terminaram o treinamento, alguns conseguiram fazer porque tinha filhos em casa, netos, né, ou sobrinhos próximos, começaram a fazer o PG, né? Se preparar e fazer o PG. Outros não conseguiram justamente por causa da pandemia, então estão aguardando aí, né, passar para poder começar. Outros já tinha seu PG, né, já fazia esse trabalho, então queria implantar o material do camp. Então o que eles faziam? O que eles fizeram? Cadastraram suas crianças e pegaram o material e estão estudando para quando voltar utilizar o material. Tem também um grupo que estou fazendo virtualmente, né? Estudando fazer virtualmente. Uma já está fazendo virtualmente, né? Uma senhora, né? Muito legal essa facilidade, né? De você fazer também virtualmente, né? O pequeno grupo. Então tem sido bem bacana, né? A gente está aí não sei lá, 90, não sei quantas, perdi as contas, viu? De quantos treinamentos, né? E eles estão bem animados, né? Acho que quando passar esse período de pandemia, muitos vão começar, porque já estão, né, estudando o material, já estão se preparando para começar seus pequenos grupos. Muito bom saber, né, dessa receptividade dos pais, do coração dos líderes, né, que buscam, tem o mesmo propósito de levar o evangelho para as crianças. Nesses dias que estamos vivendo tão difícil, né, não é impossível nos envolvermos na obra do Senhor, né, e nos entregarmos de fato para o propósito de Deus,
para a nossa vida aqui na Terra. E você que está aí participando, né? Se você tem alguma pergunta, você pode colocar aí sua pergunta para a missionária Francis ou para a missionária Paula. Elas estarão aqui respondendo com certeza. E também nós temos muitos frutos através desses treinamentos, tanto pela missionária Paula como pela missionária Francis. Muitos frutos estão aí e vocês podem estar compartilhando, né, nos comentários sobre como foi esse treinamento para vocês, para que outras pessoas também se sintam inspiradas, né, e aceitem também esse chamado, né? E quem tem o desejo de discipular as crianças podem também ser treinadas, né, pelo Brasil, receber esse treinamento do qual nós estamos falando, esse método prático, né, e simples. Você pode tanto ser treinada como também discipular suas crianças de uma maneira bíblica, de uma maneira dinâmica, criativa, né? E acima de tudo, você vai fazer com que essas crianças cresçam, né, no conhecimento de Deus e possa passar também para outras crianças, para influenciar a vida de outras crianças também. E continuando aqui na nossa entrevista, nós temos mais uma pergunta que nós vamos fazer para a missionária Francis, né? Continuando a nossa conversa aí. Missionário, o que você apontaria como diferencial nesta forma de ensino, Camp Brasil? Então, isso foi o que me chamou a atenção, né, no currículo do Camp Brasil. O diferencial é justamente o ensino interativo, totalmente relacional e racional, a maneira de ensinar, né? A gente sempre tem contato com vários materiais de ensino bem lúdico, né? Mas o diferencial para mim é exatamente essa parte, né? De você ter esse relacionamento com as crianças através do PG, né, também, e através do material, né, que é ensinado de maneira bem racional, né, pergunta, através de perguntas, você conversa com a criança, recebe a resposta dela, tira dúvida, é maravilhoso, né, eu me encontrei né, essa maneira de ensinar, né, eu gosto muito disso, dessa maneira relacional, então, para mim, é maravilhoso. Esse é o Muito diferencial bom. que vejo no currículo. E você, missionária Paulo, o que você apontaria como diferencial nessa forma de ensino? É justamente isso que a irmã França falou, né? O grande referencial do discipulado Campo Brasil é o relacionamento, né? Nós vemos que em outras atividades, né, com crianças, dentro da igreja, geralmente é uma atividade mais formal, né? Tem hora marcada, tem toda aquela estrutura que você tem, que precisa seguir, e no discipulado, em pequenos grupos, não, é algo mais solto, né? Mais pessoal. Você tem a oportunidade de saber como a criança está. No culto infantil, por exemplo, você não tem tempo para estar perguntando à criança como é que foi o seu dia, como é que foi na escola, como é que está em casa. E no pequeno grupo, não, né? Ainda, até mesmo com o seu filho em casa, né? Muitas vezes você, no dia a dia, você não tem tempo de parar para conversar com o seu filho, e naquele momento ali do pequeno grupo com o seu filho ou com outras crianças, você tem esse momento de relacionamento, né? Mais próximo, de estar mais perto da criança. Esse é o grande diferencial, é o relacionamento, com certeza. E sem contar com o material que é muito lúdico, né? Didático e bíblico também, né? Isso mesmo. E quais são as vantagens de um trabalho assim com as crianças, missionária Paula? Está bem ligado com o que eu falei, né? A questão do relacionamento, do acompanhamento, do material, ser um material lúdico, né? Algo preso, né? A um material só. E uma outra questão que se deve levar em conta é que você tem a oportunidade de acompanhar a criança, né? Na igreja, você vê a criança uma vez na semana. No PG também você vê, geralmente é uma vez na semana, mas você tem a oportunidade de acompanhar de perto, né? No tempo que a gente gasta na igreja,
é muito pouco para formar um relacionamento com a criança, né? E ainda mais assim, porque na igreja, geralmente, são crianças que são acompanhadas pelos pais, né? E quando você faz um pequeno grupo com crianças que não são da igreja, então, cabe a você essa responsabilidade a mais, né? De saber como está em casa, porque geralmente essas crianças vão ser fruto, né, de pais que não estão na igreja, que não são crentes. Muito bom. E você, missionária Fran, para você, quais são as vantagens, né, de trabalhar assim com as crianças em pequenos grupos? A Paula começou falando aí sobre essa questão de ser crianças que não são da igreja, e eu acho isso bacana, porque geralmente mesmo a gente faz os pequenos grupos nos entornos da igreja, em alguma comunidade, na sua vizinhança, não é assim? Então, nós fazemos esses pequenos grupos justamente para alcançar essas crianças que as igrejas já são alcançadas, né? Então, nós fazemos com essas crianças que estão na nossa proximidade. E o bacana é que também a gente pode fazer esses pequenos grupos com a nossa, pensando agora com a vizinhança, né, com as crianças perto da nossa casa, e essas crianças, elas podem ser alcançadas para Jesus, né, podem aceitar Jesus, e também os seus pais. E o objetivo é que essa família seja alcançada e elas sejam levadas para a igreja para receber, né, o apoio da igreja, e isso é bem bacana, né? Outra coisa que eu acho bem interessante é que as crianças, às vezes, se você fazer uma festinha na igreja ou qualquer coisa na igreja, é mais difícil você trazê-las até a igreja, né? O templo. Mas se você faz na sua casa, é fácil de chamar, principalmente pais que têm, eu tenho incentivado isso no meu treinamento, né? Pais que têm suas crianças em casa, né? Então, eu não tenho hoje, estão tudo crescidos, né? Mas quem tem crianças em casa, chama um amiguinho, chama o vizinho, e ali eles vêm, porque é na sua casa, e ficam mais à vontade, você pode ensinar, né? E tudo. Então, para mim, essa é uma das vantagens do PG, né? Do pequeno grupo. Isso. E existe algumas dificuldades, né? Existem algumas dificuldades que você possa compartilhar aí conosco. Como que você consegue, né, solucionar essas dificuldades? Que eu estou lembrando agora, uma das dificuldades que pode acontecer, né? Digamos, vou me usar como exemplo, eu tenho que ter um bom relacionamento com meus vizinhos, certo? Porque senão não há essa interação. Os vizinhos não vão querer que você traga o filho até a sua casa se você não tem um bom relacionamento, né? Então, se você não tem um bom relacionamento com seus vizinhos, tá aí uma dificuldade, né? Então tem que sanar rapidinho, né? Deixa eu ver. Outra dificuldade? Eu não estou lembrando agora, mas essa para mim é uma. Se eu lembrar daqui a pouco eu falo. Tudo bem. Missionária Paula, você passou alguma dificuldade, né, com o grupo que você treinou em formar os pequenos grupos? Você pode compartilhar algumas dessas dificuldades e como que foi solucionado, como podem ser solucionadas? Franci falou algo bem interessante, né? Porque eu, por exemplo, ainda não tenho, né, devido a essa situação, não tive como iniciar na minha casa ou em outro local com outras crianças, né? Então, mas eu creio que isso possa ter essa dificuldade em quem faz, né, ou quem já fazia, a questão do relacionamento mesmo com os pais, para que, tendo esse relacionamento, esses pais possam apoiar, né, os filhos, né, porque muitas vezes, se você não tem um relacionamento bom, né, saudável com esses pais, então esses pais não vão deixar seus filhos irem à sua casa para realizar o encontro, né? Então, eu creio que uma das questões seja o apoio dos pais. E tendo um relacionamento saudável, com certeza vai haver esse apoio. E não tendo esse relacionamento, vai ser difícil o apoio dos pais, né? Uma outra coisa que eu acho que possa ser que tenha dificuldade, né, em relação ao líder, a questão de se concentrar no objetivo do pequeno grupo, né?
Porque o objetivo do pequeno grupo não é contar histórias para as crianças. Tem muita criança por aí que não é da igreja e sabe muita história bíblica, né? A internet está aí para isso, a televisão. Então, eu acho que o líder precisa ter esse foco de que o pequeno grupo é para que você tenha um relacionamento com a criança e, tendo esse relacionamento, você possa levar, né, Deus ao coração dessa criança. Então, isso também pode ser que seja uma dificuldade do líder, né? Então, isso vai muito do objetivo do pequeno grupo. Para que serve o pequeno grupo? Para contar história? Não. É para você ter um relacionamento com a criança e, através do relacionamento, você levar a criança à salvação, que é o nosso objetivo, né? Que a criança conheça Deus, conheça Jesus e seja salvo. Isso mesmo. É dar confiança, né, primeiro para os pais, poder liderar os seus filhos, né, e até para as próprias crianças também, né, elas não podem confiar em algo desconhecido, né, então essa é uma das dificuldades realmente que tem de se formar um pequeno grupo no seu bairro, na sua vizinhança. E então o método, né, a melhor forma que você pode fazer para vencer essas dificuldades, como a missionária Paula citou, a missionária França, é você se aproximar dessas crianças, né? Você pode se aproximar brincando com elas lá no local que elas costumam brincar, né? E depois, após isso, se relacionar com a família dela, fazer uma visita, saber como está, ter um bom testemunho, acima de tudo, e buscar essas oportunidades, né? De conversar um pouco, de brincar, e assim a família conhecendo e a criança conhecendo quem você é, vai se sentir mais segura, né? Para estar com você nas aventuras do pequeno grupo, né? Que é uma aventura. Nós começamos com uma aventura, né? Sobre o conhecimento de Deus, sobre quem Deus é, sobre tudo que Ele faz. Isso é maravilhoso. Então, você que está participando aí, não deixe de perder essa oportunidade, né? Se você ainda não conhece o currículo, como que fazer um pequeno grupo, esteja em contato conosco, você pode mandar uma mensagem, ou fazer o seu comentário aí, que você também quer fazer parte do campo, que você quer conhecer o material para o discipulado do Camp Brasil. Não perca essa oportunidade, né? E você também que tem a sua pergunta, pode estar compartilhando, ainda temos tempo. Tá bem? Então, Paula, nós vamos pedir agora que você compartilhe aí uma experiência ou um testemunho que você já acompanhou, né? Com os seus líderes que você já treinou, ou a sua experiência em casa mesmo, você pode compartilhar conosco. Então, nós temos testemunhado, né, dos nossos líderes aqui, principalmente aqui em Brumado, que a gente acompanha mais de perto, né, de alguns pais que têm sempre me enviado mensagem e sempre envia foto dos encontros, e essa questão do encantamento da criança, né, pelo pequeno grupo, pelo fato de como o assunto é abordado. Na trilha mesmo fizeram muita festa, né, montaram barraca, né, e se produziram com mochila, com garrafa d'água. Então, assim, foi um momento prazeroso. Esses dias, uma irmã já vai terminar semana que vem a trilha, e aí ela perguntou assim: mamãe, na trilha nós montamos barraca, e no mergulho nós vamos fazer o quê? Vamos comprar a piscina? Então, a mãe estava compartilhando comigo essa semana na igreja. Então, assim, a criança já tem um tema, né? Já sabe que o tema do próximo módulo é mergulho, e ela já está ali na imaginação dela, o que será que a minha mãe vai fazer para que a gente possa estudar, né? Porque é toda uma questão lúdica mesmo, né? E a experiência que eu tenho, né, como mãe camp, né, é a questão, porque no início eu achei que fazendo começando, né, os estudos com o meu filho, que tem 12 anos já, ele já é uma criança que já é batizada, então imagina assim, o que é que eu vou falar, começar a falar da criação para meu filho, para Ian, né? Então eu fiquei assim, eu vou mesmo fazer só para treinar, para quando eu puder começar com outras crianças, mas eu me enganei totalmente, né? Porque muitas vezes a gente fala muito da criação com os nossos filhos, com nossas crianças, e nós, né, a irmã Cláudia que sempre fala isso muito bem,
nós nos esquecemos de abordar o criacionismo, né? Então, eu tive a experiência de estudar muito, né, para fazer os encontros, mesmo as lições, os encontros, os roteiros são sendo coisas simples, mas há muita coisa por trás que a gente precisa estudar, a gente precisa rever para poder estar passando para os nossos filhos e para as nossas crianças. Então, para mim foi assim, a oportunidade de buscar mais, conhecer o assunto criacionismo, né? De estudar mais para poder ter segurança para passar aquilo que eu queria realmente passar para o meu filho e futuramente para outras crianças também, né? Muito bom. E você, missionária França, você pode estar compartilhando aí algumas experiências, né, ou testemunho a respeito dos pequenos grupos que já nasceram, ou de líderes que foram treinados. Sim. Um testemunho que me chamou bem a atenção, a gente escuta bastante testemunhos, né, dos que já estão começando ou se preparando para começar. Mas tem um testemunho que eu gravei muito na minha mente. Eu falei assim, esse eu vou compartilhar. Uma mãe aqui do interior de São Paulo, ela fez o treinamento comigo, aí começou a se preparar, cadastrou os 2 filhos e começou a se preparar com material para começar a trilha, que é o primeiro módulo, né? E aí ela começou a se preparar para apresentar a trilha para a criança. Aí, de vez em quando, ela me chamava, Francis, me dá uma ideia de como eu começo, né? A gente sempre dá a ideia da tenda, né? Faz uma tenda, né? Pega lençóis, faz uma tenda, apresenta o material da trilha, e assim vai. E ela começou, só que ela falou para mim que sempre ela fazia o ensino familiar, né, o cultinho familiar, só ela. Ela não tinha ajuda do marido, né? O marido sempre deixava esse ensino para ela. E ela falou assim que quando ela começou a preparar o material, a falar com as crianças, apresentar para as crianças, o marido ficou olhando. E aí ela falou assim, Francis, na outra aula, no encontro, né, no primeiro encontro, estava lá meu marido comigo, ensinando a meus filhos junto comigo. Então ela contou isso com tanta alegria e eu fiquei pensando, né? O ensino da palavra de Deus é para ser primeiramente pelos pais, certo? E aquela mãe, ela estava se sentindo sozinha, né? Porque ela achou, o marido tinha outras atividades, deixava um pouco isso com ela, mas a experiência dela, o testemunho dela foi tão emocionante, porque ela contava com aquela alegria. Meu marido, Francis, ele agora ensina as crianças junto comigo. Então, eles estão juntos nessa função que realmente é dos pais, né? Agora, nesse século, né, os pais estão terceirizando, nessa década terceirizando para a igreja, terceirizaram, né? Mas não é assim, não foi assim, né? Desde o início. Essa função é dos pais. E o testemunho dessa mãe me chamou muita atenção, né? E é assim que tem que ser. Os pais têm que ensinar seus filhos em casa. A igreja dá o suporte, não é verdade? Esse foi o testemunho que me chamou muita atenção. Muito bom, realmente contagia mesmo quem está próximo, né? Nós temos, além desse seu testemunho, temos outros testemunhos assim, que os maridos, eles são contagiados, né, pelos pequenos grupos nas suas casas, começam a participar. Realmente Deus toca no coração, né? Mostra essa necessidade, né, das crianças, dos filhos, de conhecerem mais sobre o Senhor. Isso é muito bom se envolver nesse trabalho, né, nesse ministério. E nós temos aqui, Francis, querendo saber qual a importância que nós devemos dar, né, a esse discipulado com as crianças. O que você recomenda para os pais, para os líderes, para que eles possam também colocar em prática, né, esse discipulado com as crianças? O que você recomendaria para eles? Você prática? Recomendo que comece ontem. Se não fazem, comece ontem, né? Esse ensino no lar, para mim, é muito, eu acho tão normal, eu vou usar a palavra normal, porque foi como Deus nos ensinou, não é verdade? Desde lá em Deuteronômio, quando Deus nos ensina que devemos inculcar, falar à criança, ao levantar, ao deitar e assim por diante. E isso não
deveria ser uma coisa do outro mundo, né? Deveria ser bem normal. A palavra é essa, normal. E se você não faz, olha, começa ontem, viu? Começa já a ensinar, né? Porque as crianças precisam receber esses primeiros conhecimentos dos pais, né? Na verdade, tem que começar desde a barriga, né? Mas eles têm que começar com os pais. Então, não deixa de fazer esse trabalho de ensino no lar, tá? Isso é muito importante mesmo. E as crianças receberem esse conhecimento dos pais, né? Isso. Muito bom. E você, missionária Paulo, qual a importância que você mostra que nós devemos ter para com o discipulado com as crianças, né? E o que você recomenda para os pais? Como que você recomendaria isso para os pais e para os líderes acerca desse discipulado com as crianças? Então, foi como a irmã Franci falou, né? Eu deixaria o texto que a gente conhece muito bem, né? Principalmente os pais. Deuteronômio 6, né? 6 a 9, né? Que diz que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração, né? Ensine-as com persistência a teus filhos, né? Andando, levantando, indo no caminho, quando estiver deitado, quando levantar, e amarre-as como sinal, né, nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes da tua casa e em seus portões. O papel de discipular os filhos, os nossos filhos, é nosso, não é da igreja. Então, não espera a igreja discipular seu filho. O papel de discipular o filho é seu, né? E para os líderes, eu deixo o texto de Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que eu estou convosco todos os dias. E essa é a nossa missão. Se eu sou líder, né? Não sou pai, e conheço crianças que não têm pais cristãos, a missão é nossa, né? É minha, de conhecer crianças e levar a mensagem de salvação para essas crianças, para que eu possa acompanhar, né, discipular e ganhar essas crianças para Jesus. Amém. Missionária Paulo, alguns pastores têm resistência, né, quanto a esse trabalho com pequenos grupos. Às vezes pode ser novo o formato de pequenos grupos. E assim, que palavra que você daria para os pastores e para os líderes que estão nos ouvindo nesse momento? Isso é algo assim bem interessante, né? Porque nós tivemos no nosso grupo, aqui na nossa região, a irmã tomou o treinamento e ela estava assim querendo desanimar, porque ela tinha certeza que o pastor não iria apoiá-la, né? E tanto a irmã Rose como eu, nós conversamos com ela que ela não desistisse. E hoje o pastor já aceitou, né? Então, a nossa palavra para pastores e líderes é que apoiem os pequenos grupos. Muitos têm a ideia errada de que o pequeno grupo vai substituir a igreja, né? Mas o pequeno grupo existe não é para substituir a igreja, mas para ser um braço da igreja, né? Então, que apoie, que incentive os seus líderes, né, para realizar os pequenos grupos, né? O pequeno grupo é a extensão da igreja, né? Então, muitos têm essa ideia de que, se o membro iniciar um pequeno grupo, ele vai deixar de ir na igreja. Isso não deve existir, porque nós precisamos também ter a comunhão, né? A comunhão dos santos uns com os outros. Então, que apoiem, que incentivem, né, os seus líderes, os seus membros, não somente com crianças, mas também com adultos, né? Através do relacionamento que nós conhecemos pessoas e que podemos levar para Cristo. Então, a nossa palavra é que incentive, que apoie. E desmistifiquem essa ideia de que pequeno grupo substituição da igreja, porque o objetivo real do pequeno grupo não é esse. É somar, né, com aquilo que a igreja já dá para que haja ainda mais para a igreja. Muito bom. E, missionária Francis, aí, que palavra você poderia compartilhar aí para os pastores e líderes, né, que estão ouvindo nesse momento? Então, faço minhas as palavras da Paula, né? Não é extensão da igreja, pastores.
Na verdade, é uma iniciativa evangelística. Porque se você faz o pequeno grupo, como eu falei antes, ao redor da igreja, na sua vizinhança, você vai agregar, né? Porque ali você vai estar ensinando, né, os vizinhos, as crianças e tudo. E depois o objetivo é levar para a igreja, para que eles conheçam a comunidade, né? A igreja ali conviva com os irmãos ali. Esse é o objetivo. Não sei por que o medo, né? Não sei por que esse receio. A maioria das igrejas também, isso é um detalhe, Sara, que eu quero deixar. A maioria das igrejas eles fazem os pequenos grupos de adultos. E para mim é muito triste mesmo, e preste atenção, isso é muito triste. Faz o trabalho com os pequenos grupos de adulto e as crianças põem para o quarto ou para uma salinha para brincar. Olha que desperdício. Eu já vi isso, tá? Eu já presenciei isso e já vi pessoas conhecidas minhas, amigas, que falou, olha, mas a gente tem um pequeno grupo na nossa igreja. Ai, que bom! Quando eu vou ver as crianças, eles ficam com a irmãzinha lá no quarto. Então não é um desperdício? É um desperdício, né? Então, incentive os seus líderes a fazer o pequeno grupo de adulto, como vocês têm feito, a minha igreja também faz, né? Mas incentiva também deixar uma pessoa também com as crianças ensinando, não é brincando, não, né? Contando historinhas, ensinando a palavra de Deus, ter o currículo para ensinar nesses pequenos grupos, isso é muito bacana. Aproveita esse tempo para que as crianças também estejam sendo ensinadas na palavra de Deus. É isso que eu recomendaria. E, claro, como a Paula falou, não é uma igrejinha, não, um pequeno grupo não é uma igrejinha ali, não. É uma extensão da igreja no sentido de que é um trabalho evangelístico. Tem que ter esse teor evangelístico. Né? Eu sei que muitas igrejas fazem pequeno grupo de comunhão, nada contra, né? Mas os pequenos grupos têm esse quê? Evangelístico. Muito bom. Nós estamos caminhando já para o final da nossa live, mas vamos daqui a pouco compartilhar com vocês o trabalho da missionária Paula com os pequenos grupos e também da missionária Francis, né? Daqui a pouquinho. Mas antes nós vamos dar a oportunidade para que elas deem as considerações finais essa noite. Pode falar, missionária Francis, aí, suas considerações finais. Bem, eu não podia deixar de agradecer o convite através da direção do Campo Brasil, pastor Marcos, Marco, né? E a Cláudia, Sara, Micaela aí, né? Muito obrigada pelo apoio, não só aqui, né? Mas sempre. Muito obrigada. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, né? E a Rose, que foi que me trouxe o Campo Brasil, muito obrigada, estou super satisfeita com o Campo Brasil. E é isso, agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Muito bom. Missionária Paula, agora você pode também dar suas considerações finais desse momento. Nós agradecemos, né, pela oportunidade que tivemos, estarmos juntos neste momento, agradecer quem está aí do outro lado, né, nos ouvindo, nos assistindo, e nós queremos louvar a Deus, porque em meio a toda essa situação que vivíamos e ainda estamos vivendo, em meio à pandemia, o Senhor nos presenteou com o Camp Brasil. Eu sempre tenho dito que conhecer o Camp, né, foi resposta de oração, foi confirmação de ministério e foi o renovo de chamado. Né? Então, louva a Deus, né, pela vida do pastor Marco, da irmã Cláudia e dos demais irmãos que tiveram, né, essa iniciativa há 5 anos atrás. Este mês nós comemoramos, né, 5 anos de Campo Brasil. Que o Senhor multiplique as bênçãos, né, do céu sobre a vida dos irmãos. Pela vida da irmã Rose, né, que foi o canal que me trouxe ao Campo Brasil. Que Deus te abençoe, minha irmã, ricamente no seu ministério. Né, estamos um pouquinho mais próximas, né? E que Deus continue realmente te abençoando em toda a tua vida. E nós agradecemos, né, pela bênção de sermos participantes da família Campo. Amém. Nesse momento você vai estar vendo aí as fotos, as imagens dos pequenos grupos de criança. Faz toda a diferença.
quando nós lançamos a semente da palavra de Deus nos corações e elas frutificam, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Os céus se agora, as crianças vão se mostrar a Jesus. O Evangelho dos livros se demora, engrandece derrama suas luz. As crianças para Deus, essa é nossa visão. Nossas suas mãos de abraço, uniremos nossas mãos em oração. Pra Jesus e crianças esperando, a investimento forte do inimigo, para dominar a mente das crianças. Essa nova geração tão em perigo, o pecado tudo estraga e mal avança. As crianças para Deus, essa é nossa missão. Nós de suas escolas de cabeçando, uniremos nossas mãos em oração. Pra Jesus e pras crianças semeado, e os meninos e as meninas alcançados ficarão alicerçados na verdade. Serão homens e mulheres consagrados, uma bênção para toda a humanidade. As crianças para Deus, essa é nossa missão. Nós de suas escolas de cabeçado, uniremos nossas mãos em oração. Pra Jesus e pras crianças semeado. Então, voltamos e nesse momento nós vamos nos despedir, mas com uma oração. E eu vou pedir aqui para a missionária Paula estar fazendo essa oração de agradecimento. Oremos. Nosso Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo que estivemos juntos, ó Deus, para compartilharmos acerca do que o Senhor tem feito, ó Deus, através do Ministério Campo Brasil. Ó Deus, nós te agradecemos porque temos tido o privilégio de sermos participantes, ó Deus, deste projeto, de estarmos, ó Deus, tendo a oportunidade de levar o teu amor, Senhor, de discipular os nossos filhos, de discipular crianças, ó Deus, para que possam crescer como Jesus cresceu, em graça e em sabedoria, diante do Senhor e diante dos homens. Nós te louvamos, ó Deus, por cada líder que se encontra, ó Deus, em funcionamento com seus pequenos grupos. Nós queremos também colocar nas tuas mãos aqueles que estão se preparando, ó Deus, para o momento oportuno, e clamamos ao Senhor, que o Senhor dê sabedoria do alto céu, para, ó Deus, estar colocando, ó Deus, através do relacionamento, através do amor, ó Deus, a tua palavra no coração das crianças, para que possam conhecer Jesus, para que possam ser alcançadas através da mensagem de salvação. Te agradecemos pelas pessoas que nos ouvem, os líderes, pessoas interessadas, pais, enfim, nós te louvamos por esta oportunidade que tivemos de estarmos juntos nessa noite. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada, missionária Paula e missionária Francis, por você ter aceitado o convite. Obrigado e compartilhado, né, as experiências, testemunhos que são edificantes. E obrigada a você também que esteve participando conosco dessa live. Compartilhe, continue compartilhando desse projeto que nasceu do coração de Deus para o nosso coração e influencie também a vida de outras pessoas. Leve o ensino da palavra de Deus às crianças dessa forma, relacionando-se com ela e discipulando-a na palavra de Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. E vocês podem estar seguindo também as nossas redes sociais do Camp Brasil, né, o site campbrasil.com. Também estamos no Instagram, Camp Brasil 1. E aqui no Facebook, você também pode estar curtindo e compartilhando, vendo os testemunhos que são postados, né, diariamente e também nos nossos jornais do Camp News. Que o Senhor te abençoe e até a próxima. Boa noite.